A expressão ficar de mal é bastante comum entre as crianças, especialmente nos primeiros anos de socialização, quando elas estão aprendendo a lidar com as suas emoções e a se relacionar umas com as outras. Dizer que ficou de mal é a maneira como a criança expressa descontentamento, frustração ou mágoa em relação a um amigo ou colega. Quando uma criança diz que está de mal com outra, geralmente isso significa que ela se sentiu ofendida, magoada ou contrariada por algo que aconteceu. Mas é importante ressaltar que a característica deste comportamento infantil é sua natureza temporária. Na maioria das vezes, as crianças superam o conflito rapidamente e voltam a brincar juntas, como se nada tivesse acontecido. É algo que os adultos poderiam aprender com elas. No nosso dia a dia, ficar de mal com alguém normalmente acontece após um evento específico que gera ressentimento ou mágoa. Esse evento pode ser um comentário ofensivo, uma ação considerada desleal, um mal-entendido ou qualquer situação que cause desconforto ou raiva. Quando o conflito não é resolvido de maneira adequada, as emoções negativas podem se intensificar, levando as pessoas a se afastarem umas das outras, e isso traz várias consequências. A relação entre as pessoas pode se tornar fria ou inexistente. Elas podem parar de se comunicar, evitar contato e, em casos mais graves, até nutrir sentimentos de hostilidade. Além disso, o mal-estar pode se espalhar para outras áreas da vida, afetando o bem-estar emocional e a harmonia em ambientes como o trabalho, a família ou o círculo social. Para evitar chegar ao ponto de ficar de mal com alguém, é importante estar atento às necessidades e sentimentos dos outros e abordar os conflitos de maneira construtiva. Só assim é possível manter os relacionamentos saudáveis e evitar que pequenos desentendimentos se transformem em grandes rupturas. Mais do que evitar conflitos, é importante saber como lidar com eles de forma saudável, promovendo a paz e a harmonia em nossas interações diárias. A Bíblia nos oferece orientações valiosas sobre como podemos construir relacionamentos saudáveis e viver de bem com as pessoas ao nosso redor. Em Mateus 7:12, lemos: Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este versículo está inserido no Sermão do Monte, onde Jesus oferece ensinamentos fundamentais para a vida cristã. Ele nos oferece uma poderosa lição de como devemos conduzir nossas vidas e interagir com os outros. Jesus resume toda a lei e os ensinamentos dos profetas em uma simples regra de comportamento: tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. A partir desse versículo, quero destacar aqui 3 lições fundamentais para direcionar nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina a ser proativos para o bem. Isso significa que, em vez de ficar esperando que os outros façam primeiro, devemos tomar a iniciativa. Não se trata apenas de evitar o mal ou a indiferença,
mas de tomar a iniciativa em fazer o bem. Jesus nos encoraja a sermos proativos na nossa bondade e irmos além do que é esperado. Se queremos ser tratados com respeito, amor e compaixão, devemos ser os primeiros a oferecer essas mesmas atitudes aos outros. E não é uma questão de esperar que os outros tomem a iniciativa. O chamado é para que sejamos proativos em fazer o bem. Em segundo lugar, este versículo nos ensina sobre a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender seus sentimentos e perspectivas. Isso significa que antes de agir ou falar, devemos considerar como nossas ações e palavras afetarão o outro. A empatia nos ajuda a evitar conflitos e a construir relacionamentos baseados no respeito e na compreensão mútua. Ao nos ensinar a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, Jesus nos chama a considerar os sentimentos, necessidades e desejos das outras pessoas. Ao fazermos isso, compreendemos melhor suas dores, alegrias e desafios. Quando agimos com empatia, reconhecemos a humanidade que existe em cada um, percebendo que todos nós, independentemente de nossas diferenças, compartilhamos experiências e emoções comuns. Em terceiro lugar, este versículo é um chamado a superar o egoísmo e a cultivar um espírito de serviço e compaixão. Em um mundo onde o individualismo muitas vezes predomina, Jesus nos desafia a agir com amor e justiça em todas as nossas relações. Aplicar este ensino em nossa vida diária significa viver de forma altruística, buscando o bem-estar dos outros tanto quanto buscamos o nosso próprio. Viver de bem com as pessoas requer esforço, intencionalidade e a aplicação dos princípios que Deus nos oferece em Sua palavra. Que possamos sempre lembrar e viver por este princípio básico de tratar os outros com a mesma consideração e respeito que desejamos para nós mesmos, permitindo que Ele nos guie em nossas ações e atitudes, para que sejamos verdadeiros representantes do amor de Cristo no mundo. Quando diz, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, Jesus está nos convidando a refletir sobre as nossas próprias necessidades e desejos. Todos nós desejamos ser tratados com bondade, compaixão e respeito. Portanto, essa é a maneira como devemos tratar os outros. Ao praticar a proatividade do bem, a empatia e o altruísmo, podemos construir relacionamentos saudáveis e harmoniosos que reflitam o amor de Cristo. Só assim é possível viver de bem com todas as pessoas pelo resto da vida.